Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula da matemática básica aqui no canal O Mundo da Matemática, continuando a sequência de aulas sobre a demonstração dos ângulos notáveis, o porquê dos valores da tabela que nós utilizamos muito do primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Porque o seno, cosseno e tangentes de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, são estes valores. Essa aula ela é uma continuidade, você pode ter as outras aulas, você que não assistiu ainda. Ao final dessa aula, no cantinho baixo do seu dispositivo, vai ter um link levando você à aula anterior. E assim, as outras aulas também aconteceram isso. Então você pode ter todas as aulas na mesma playlist, tá bom? Então vamos lá aqui com a nossa aula. Nós temos esse triângulo nós temos ele aqui, o mesmo triângulo, o triângulo equilátero. Em todas as aulas utilizamos ele. Vamos lá, repetindo aqui, sabendo que o triângulo equilátero tem o mesmo valor em todos os lados, por isso chama-se triângulo equilátero. Tem uma aula sobre triângulos explicando sobre isso, tipos de triângulo. Então, considerando que todos os lados são iguais, então, portanto, é um triângulo equilátero e também todos os seus ângulos internos são iguais. Então, chamando esse lado de L, aqui também de L, e esse lado de baixo, a base, também de L, nós temos também os seus ângulos de 60 graus, 60 graus, 60 graus. Dividindo esse triângulo exatamente no meio, traçando a sua altura, altura H, e dividindo esse ângulo exatamente no meio, ele vai ter 30 graus para um lado e para o outro. E naturalmente que se dá da base de um ponto ao outro mede L, a metade desse lado mede L sobre 2. Então, temos formado aqui outros dois triângulos. Utilizando do lado direito, o triângulo do lado direito, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a medida da sua base mede L sobre 2, a medida da sua hipotenusa mede L, e a altura H, que numa aula que já temos disponível aqui no canal, a sua altura mede L raiz de 3 sobre 2. Porque você assistindo essa aula, você vai saber por que é este valor, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero, naturalmente todos os lados são iguais, ângulos iguais, fazendo a altura dele, aqui tracejada a altura, dividindo ele exatamente no meio, temos outros dois triângulos retângulos, e aí trabalhando com um deles, eu escolhi trabalhar o triângulo desse lado, temos um ângulo de 30 graus, 60 graus, 90 graus, lado L, que seria a hipotenusa, o lado H, que é este valor, já disse, tem uma aula explicando por que a altura do triângulo equilátero tem esse valor, e esse lado aqui, que é a base, L sobre 2, que é a metade do lado L, do lado do triângulo equilátero. Bom, trabalhando nesse triângulo, tentando calcular a tangente de 30 e de 60, já fizemos isso com seno e cosseno, trabalhando seno e cosseno, calculando 30 e 60 graus, e realmente os valores bateram aqui da tabela. Vamos ver aqui a tangente de 30. O que é tangente? Vamos lembrar que tangente é o cateto oposto, é a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Ok? Essa aula também temos aqui no canal. Bom, olhando para esse triângulo, e tendo como visão o ângulo de 30 graus, o ângulo de 30 graus está aqui. Então, o seu cateto oposto, ou seja, o lado oposto ao ângulo, que está de frente para o ângulo, é a base desse triângulo aqui, ó, L sobre 2. Aqui é o cateto oposto, tendo como referência esse ângulo, vendo daqui. E o seu cateto adjacente é esse H aqui, que é o L raiz de 3 sobre 2. Na tangente não utilizamos a hipotenusa. Então, cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Vamos colocar aqui, ó, L sobre 2 sobre L raiz de 3 sobre 2.
L raiz de 3 sobre 2. Está montada a questão aqui, ok? É uma fração onde o numerador e o denominador também são frações. Já estudamos isso em frações, temos aqui no canal uma playlist falando sobre frações, e vamos supor que eu tenho uma situação como esta aqui, ou seja, é uma fração onde o seu numerador é uma fração também e o seu denominador é uma fração. Como é que eu resolvo isso? Bem parecido com isso, não? Então, eu resolvo da seguinte maneira. Mantenho o de cima, ou seja, eu copio ele, multiplico pelo de baixo, só que invertido. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, 4 sobre 1. Ok? Então, copiei o de cima vezes o inverso do de baixo. Eu multiplico agora aqui. Isso daqui também aprendemos em operações com frações, multiplicação entre frações, né? E aqui dá 3. Então, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 1, 3. Desculpa, aqui dá 8 terços. Então, essa situação aqui é 8 terços. Vou fazer o mesmo aqui. Então, vamos lá. Copio de cima. Lembrando que isso é uma demonstração. Tangente de 30 tem que dar raiz de 3 sobre 3. Tá? Se tiver pequeno aí, você aumenta um pouquinho o ângulo de visão seu. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Tem que dar esse valor, essa conta aqui. Então, este valor vezes o inverso do de baixo. Ó. Peraí. Isso. Pronto. Tá? O de cima vezes o de baixo, invertido. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Aprendemos também em operações envolvendo frações, que quando temos múltiplos em diagonais, podemos simplificar a fração. Olha, eu posso cortar aqui e posso também cortar aqui, ó. Ok? É como se eu tivesse dividido por L em cima e embaixo na diagonal e dividido por 2 aqui e aqui. Então, aqui vira 1, aqui também vira 1. Aqui vira 1 e do lado do raiz de 3 vai ter um 1 também. Não é 0, tá? Então, fazendo a conta agora, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1 raiz de 3, raiz de 3. Terminei. Mas, professor, você não disse que teria que dar raiz de 3 sobre 3? Sim, isto aqui é raiz de 3 sobre 3. Acontece que para me chegar aqui, eu tenho que fazer algo que na matemática, quando falamos em radicais, radiciação, temos que fazer a racionalização, que seria a multiplicação em cima e embaixo do resultado, ó, este e este, pela radical que deu embaixo. Então, toda vez que numa fração eu tiver uma raiz, um número irracional, uma raiz quebrada, no caso raiz de 3, se tiver embaixo uma raiz, eu multiplico tanto no numerador como no denominador pela raiz que está aqui. Então eu vou copiar isso daqui, ó, como está, e vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz que está aqui. Isso vamos estudar quando possível, vamos ter uma aula sobre radicais aqui, tá? Logo, logo vamos ter essa aula, à medida do possível, todas as aulas do ensino básico da matemática vamos ter aqui. Então, fazendo a multiplicação, eu tenho 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E, portanto, sabemos que a raiz de 9 é 3. Então, meu resultado bateu. Raiz de 3 sobre 3. Olha só. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Bom, agora vamos trabalhar com o ângulo de 60 graus. Tangente de 60. Bom, o ângulo agora é o de baixo. E sob esse ângulo, o cateto oposto a ele é este valor aqui, ó. Esta medida.
E o seu cateto adjacente é aqui. Lembrando que nas relações trigonométricas, na tangente não utilizamos a hipotenusa. Então, o cateto oposto, que é esse valor, L, raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente. Ok? A tangente de ângulos agudos do mesmo triângulo, elas são opostas uma à outra, tá? Já estudamos sobre isso. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo que fiz aqui. Mantenho de cima e faço a multiplicação do de baixo invertido. Ok? Bom, como fizemos aqui, podemos simplificar dividindo as diagonais onde tem o mesmo valor. Então aqui tem L, eu posso cortar aqui e aqui. E aqui tem 2, eu posso cortar aqui e aqui. Veja que todos foram cortados. O que sobrou? Raiz de 3. Então o resultado, raiz de 3. E bateu. Percebe que tangente, ó, tangente de 60, raiz de 3. Tá certo? Bom, agradeço por estar aqui acompanhando a aula. Fique esperto porque vamos ter outra aula sobre ainda essa demonstração de ângulos notáveis, ok? Só que trabalhando com os ângulos com um ângulo de 45 graus. Então, nós demonstramos seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Porque dos ângulos de 30 e 60 graus, utilizamos o triângulo equilátero. Porém, para demonstrarmos seno, cosseno e tangente do ângulo de 45, vamos utilizar outro triângulo, tá certo? Na próxima aula você vai ver como faz. Então, para isso, acione o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e com o sininho acionado. Quando tiver essa nova aula, você vai ser avisado. Você que gostou, dê um joinha, isso ajuda o canal, fortalece o canal no YouTube. Ele é recomendado para outras pessoas por conta dos joinhas, tá? Dê o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Eu sei que está de férias, todo mundo descansando, mas é bom você ter aí no seu dispositivo essa aula para quando você precisar você tem ela, tá? E espalhe pela internet, espalhe aí pela rede, espalhe pelos seus contatos essa aula para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.